A redução da jornada de trabalho é um dos principais temas do debate da política econômica este ano. A carga de 6 dias de trabalho e apenas um de folga por semana atinge diretamente a qualidade de vida da maioria dos cidadãos brasileiros. O fim da jornada 6 por 1, suas vantagens e desafios, é o tema deste Agenda Econômica que está começando. E para a gente começar essa conversa, eu recebo aqui o senhor Décio Lima, que é o presidente do Sebrae Nacional. Décio, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Ora, Antônia, é um prazer enorme poder estar nesse momento aqui dialogando com você, com a grande audiência que tem a TV Senado e principalmente de um tema tão importante para o povo brasileiro, dos quais o Senado Federal inicia agora esse grande debate para que a gente possa produzir resultados na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, principalmente dos trabalhadores. O motivo de eu convidar o Sebrae para esse primeiro debate sobre o tema é que vocês atendem, a grande massa de micros e pequenos empresários brasileiros e, segundo dados do Ministério do Trabalho, do CAGED, essas pequenas e microempresas são responsáveis por empregar formalmente mais de 70% da mão de obra, que está nessa situação de formalização. Então, eles serão diretamente atingidos, também os empresários, com essa mudança. Eu queria que você nos falasse um pouquinho de como é que o Sebrae, como é que esse grupo recebeu essa possibilidade de estar falando, se relacionando com essa possibilidade da mudança, que na prática significa um aumento salarial. Olha, na verdade, nós temos um claro diagnóstico de que o fim da carga de trabalho 6 por 1 para a classe trabalhadora é irreversível. Ela faz parte de um processo de modernização da economia no mundo todo, inclusive já se alcança patamares ainda mais reduzidos. E o Brasil hoje já tem uma recorrência grande de consolidação nessa possibilidade que agora vai se transformar num marco regulatório com a provável aprovação do Senado e a sanção do presidente da República. Eu diria que os impactos são verdadeiramente positivos, porque nós vamos ter uma tarefa que é fundamental. Alguns setores precisam se modernizar com o processo da produção, das cadeias produtivas que pertencemos, outros não trazem absolutamente nenhuma preocupação e também a clara visão que nós temos de que o empreendedorismo brasileiro, pulverizado em todo o setor da nossa economia, ele é uma produção revolucionária do modelo econômico. Hoje, 60% do povo brasileiro deseja empreender. E é justamente esse setor que responde pelos resultados fantásticos desse ambiente da economia com a geração de emprego. Agora, o Sebrae fez uma pesquisa específica sobre esse tema no fim de 2023, mas que só divulgou agora no começo deste ano de 2026, São dados de 2023, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses dados. Essa pesquisa, o que ele mostra? Essa pesquisa, Antônia, nos traz tranquilidade, porque a grande maioria, com a ferida nessa pesquisa, não tem absolutamente nenhum impacto do ponto de vista do fim da escala 6 por 1. E nós temos que entender que a pequena economia, ela precisa ser permanentemente protegida. Ou seja, os aspectos que podem alterar alguns setores, imediatamente nós temos condições e mecanismos para poder proteger. A pequena economia, na verdade, ela representa uma resiliência no mercado como o nosso. O mercado do sistema capitalista, ele foi feito para acumular riqueza, para o sistema financeiro, para as grandes cadeias produtivas, não foi feito para os pequenos. Por isso, o processo de estabelecer marcos regulatórios
que começou no primeiro governo do presidente Lula, quando ele cria o Super Simples, depois no segundo governo, quando ele estabelece a institucionalização do empreendedorismo individual, do MEI, garantem um processo protetivo. Nós não podemos relacionar o fim deste absurdo que o Brasil ainda vive, de uma escala de 6 por 1, com preocupações na pequena economia. Os impactos da pequena economia vão ser naturalmente avaliados e protegidos pelo Estado brasileiro, porque ela é hoje a grande capilaridade expressiva e impulsionadora da economia do nosso país. Agora, nós temos várias propostas tramitando aqui no Congresso, porque esse assunto, na verdade, ele é discutido há mais de 10 anos, né? Aqui já avançou, foi a do senador Paulo Paim, aqui no Senado, que é de 2015 e que foi aprovada agora em dezembro na Comissão de Constituição, dezembro de 2025, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, e está pronta para o plenário, né? E ela traz um escalonamento dessa mudança na legislação, prevê aí uma mudança em cerca de 5 anos. Eu vou pedir o nosso diretor de gravação, Assis, para colocar aqui na tela como que fica nessa proposta do senador Paulo Paim, que é a mais avançada. Então, hoje a gente tem 44 horas de trabalho por semana, com um dia de folga. A proposta é, se for aprovada este ano, né, de 2026, em 2027 já cai para 40 horas, com 2 dias de folga, 2028, 39 horas por 2 dias, 38 horas por 2 dias em 2029, 37 em 2030 e a gente alcança as 36 horas em 2031. E aí a gente tem, então, essa jornada máxima semanal e esses dias de repouso por semana. Você acha que esse escalonamento, ele é suficiente para facilitar a adaptação dos empresários, sejam micros, pequenos ou grandes? Eu acredito que sim, Antônia, mas o Brasil está atrasado nessa construção. Por quê? Porque o próprio ambiente do processo produtivo no mundo todo, ele foi alterado. Hoje nós não podemos imaginar uma economia que nasce analógica, nós não podemos imaginar que o modelo fordiano da fábrica, naqueles processos de 8 horas de trabalho, uma fábrica produzindo durante 24 horas, que esse modelo ele não foi impactado. Nós estamos falando de uma construção de mais de 100 anos atrás. Nesse período, nós já tivemos a robotização que impactou o processo produtivo, principalmente da indústria da transformação. E agora, com essa velocidade fantástica, a inteligência artificial, a tecnologia, que mudou e reverteu já, inclusive, o processo de acumulação de riqueza no Brasil e no mundo. Nós tínhamos um processo que há 30 anos atrás, a referência era que os maiores ricos do mundo eram os banqueiros. Hoje são os donos de Big Techs. E isso mudou o processo produtivo. Neste alcance, nós não podemos imaginar que esse processo produtivo não traga qualidade de vida para aqueles que constroem, que são os trabalhadores, que são, inclusive, os pequenos empreendedores que hoje já entregam um processo produtivo ao invés de submeterem àquele modelo fordiano do horário para chegar, do horário para sair, das horas extras, de ter que trabalhar com aquela intensidade para conduzir o modelo da fábrica. Hoje a entrega é a produção e é uma produção que ela passou a ser e está sendo revolucionária do ponto de vista da presença marcante da inteligência artificial e desta nova fase que a humanidade está vivendo, que traz qualidade de vida para nós, que modifica as nossas vidas e que nós temos que ter um olhar que essa qualidade de vida tem que estar também presente à classe trabalhadora. Agora, ao contrário dessa pesquisa do Sebrae, os representantes das grandes empresas, né, das grandes confederações, como a Confederação do Comércio, Confederação da Indústria, até mesmo da Agricultura, têm reverberado um prejuízo, né, no seu sistema produtivo com essa mudança da jornada de trabalho. O senhor acha que é possível haver uma negociação aí
já que a gente tem vários projetos em votação no Senado, Olha, no Antônia, Congresso de uma forma geral, né? Não só eu no me Senado. permito aqui dizer de forma respeitosa que é uma visão equivocada. Esse pensamento é manter o Brasil no atraso. O Brasil precisa estar inserido nesse contexto porque tem alguns conceitos hoje no mundo e no modelo econômico que não tem mais volta. Primeiro, uma economia sustentável. Nós não podemos mais iniciar um processo que não esteja dentro de uma visão de uma economia com consumo de energia limpa, por exemplo, que o Brasil é um grande exemplo, e que possa produzir sem agredir ao meio ambiente. O segundo é a economia globalizada. Nós estamos diante de um processo onde qualquer pessoa, em qualquer cantinho de qualquer periferia do Brasil ou do mundo, compra do outro lado do planeta. Ela está interligada nesse processo. E também uma economia com a presença da inovação e da tecnologia. Ou seja, nós não podemos continuar com um modelo que traz claramente uma grave injustiça para os seres humanos, para os trabalhadores brasileiros. E eu acredito que esse pensamento que foi expresso agora, nas preocupações que o setor, digamos, dos empresários tem, ele é insignificante diante da qualidade que nós vamos ter no processo produtivo. O trabalho não pode ser uma forma escravizante. Nós não podemos mais ter essa cultura aqui no Brasil. O trabalho tem que ser algo apaixonante, onde as pessoas acordam de manhã e entregam a sua produção. Então, eu não tenho nenhum receio de que isso vai melhorar o processo produtivo brasileiro, vai humanizar o processo econômico, vai trazer mais ganho para as cadeias produtivas, sem qualquer visão de que isso irá ter um custo excessivo. É evidente que toda a qualidade de vida, ela reduz aquilo que é a acumulação da riqueza, mas eu acho que esse é o grande desafio do Brasil e da humanidade. Eu vou pedir ao nosso diretor para colocar um gráfico que nós fizemos. Na verdade, não é nem um gráfico, são algumas informações sobre quem se beneficia de imediato, não é? Com o fim da jornada 6x1. Primeiro, todos os empregados contratados pela CLT, que hoje deve estar acima de 38 milhões de trabalhadores. Esses são dados de dezembro de 2025, que são os mais recentes apresentados pelo governo. Depois, os servidores públicos, também as empregadas e os empregados domésticos, caseiros, chacareiros, todos os que trabalham em residências, trabalhadores de portos e trabalhadores avulsos. Agora, fica de fora desse benefício as pessoas jurídicas. E a gente já sabe que tem muito pequeno negócio, lojas, contratando vendedores como se fossem pessoa jurídica. E o Supremo Tribunal Federal validou esse tipo de contratação. Como é que o senhor vê essa questão de quem é beneficiado e quem não fica beneficiado? Bom, primeiro, Antônia, que essa demonstração que você traz, grande parte dela já não convive com a escala 6x1, né, dos trabalhadores em vários processos produtivos. E essa mudança que foi validada, ela já é um processo que transforma, inclusive, a indústria da transformação, que é a produção, né? Ou seja, as pessoas naturalmente têm uma identidade com uma natureza que aprenderam no seu bairro, na sua cidade, no seu alcance familiar, na sua escolaridade, e conseguem fazer um processo produtivo individual e entregar esse processo nas várias áreas da economia, seja na indústria, no comércio, na prestação de serviços. E isso é uma indução econômica que, como disse, não tem mais volta. Ela é um processo de pulverização econômica, ela revela-se também como uma efetiva distribuição da riqueza, da renda, as pessoas passam a ter um contexto diferenciado, ela significa também um valor de empoderamento
as pessoas dizem, eu sou um empreendedor, eu faço meu negócio, eu consigo desenvolver aquilo que eu tenho capacidade. E eu acho que é um ganho extraordinário para que a gente possa cada vez mais sonhar e pensar e construir um Brasil para todos e um Brasil que não tenha mais os absurdos de conviver com miséria, com fome. Inclusive, Antônio, os dados que nós temos no SEBRAE, que são acompanhados com diagnósticos de profundidade, mostram claramente esse momento que o Brasil vive. O Brasil vive o pleno emprego, o Brasil vive com uma inflação segura, com deflação, e o Brasil vive com aquilo que é fundamental, ter saído novamente do mapa da fome e da miséria. E esse contexto, ele estabeleceu renda para a população. Por exemplo, no ano passado, nós consolidamos 4.900.000 novos empreendedores no Brasil, que se formalizaram. 98% deles saíram do cadastro único. Ou seja, passaram a desenvolver um processo econômico que lhes traz renda e que aquece a economia brasileira. E isso é fundamental, não são só nos empregos formais, né? Esse número que eu estou dando é mais do que o dobro dos empregos formais que foram criados, por exemplo, no ano passado. Se a gente pensar em setores como comércio, educação, saúde, que empregam ainda as pessoas diretamente em uma atividade específica no local do trabalho, elas realmente terão esses setores produtivos, né, esses setores empresariais terão um impacto real. Eu queria mostrar, vou pedir aqui para a gente trocar e colocar um estudo do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra, é um estudo divulgado agora neste mês de janeiro, que mostra o aumento do custo da hora trabalhada. Porque, na verdade, quando você reduz a carga sem reduzir o salário, você está concedendo um aumento, um valor maior pela hora trabalhada. Então, esse aumento no Serviço Público, Defesa e Seguridade é de 1,39%, um aumento bem pequeno. Serviços financeiros, aqui a gente pega bancos, fintechs, cooperativas financeiras, 2,47%. Setor de saúde e educação, aqui eu coloquei junto escolas e saúde porque a variação é bem pequena, um aumento de 4,33% a 4,47% na hora trabalhada. Transporte terrestre aumenta um pouco mais, 8,77%. Comércio varejista, e aqui a gente tem um aumento maior, aumenta 9,26% a hora trabalhada. Fabricação de produtos têxteis e fabricação de equipamentos, mais de 9,30%, os dois setores. E tem todos os setores lá na nota técnica 123 do IPEA, divulgada agora em janeiro de 2026. Quem quiser pode ver no próprio site do IPEA. E aí a gente vê de onde vêm as maiores reclamações da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio Varejista, porque tem esse aumento maior da hora extra. Como é que você acha que pode ser feito para mitigar, ou se isso vai sair do lucro do empresário, se dá para mitigar, se com a pessoa, se vai ter que contratar mais gente? Vamos pensar no shopping. Ele abre às 10, portanto, tem que ter funcionário lá às 9. E ele fecha às 10 da noite, portanto, o último funcionário que fecha a loja vai sair por volta das 11 da noite. Como é que pode ser feito para equalizar isso? Eu acho que essa tabela que você traz aí, ela tem que ser comparada com outra. Qual é a riqueza que ganha um shopping? Como é o acúmulo que eles fazem no processo produtivo? Eu acho que nós temos que fazer esse comparativo. Não dá para a gente dizer que tem um custo da hora e a gente desprezar o ganho e a acumulação da riqueza no nosso país, que ela é gigante. Né? Inclusive, esse ano, com a nova política do presidente Lula, nós vamos ter um impacto extraordinário que vai alcançar aproximadamente 80% da população ativa no Brasil, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O Brasil tem uma grave distorção. Eu gostaria de debater esses números e essa planilha com uma outra que viesse do lado.
Quanto é que eles estão ganhando e acumulando riqueza nesse período com a mão de obra dos trabalhadores, dos pequenos empreendedores? Para a gente poder ter uma racionalidade lógica. Nós não podemos só trabalhar com custo. O Brasil tem uma cultura de pensar de forma muito diferente daquilo que é a essência que nós precisamos produzir, que é a melhoria da vida do povo brasileiro. O senhor vê uma possibilidade de aumentar a quantidade de empregos e de que... Porque o que alguns estudiosos... Não tem a menor dúvida. E a nota do IPEA diz isso também, é que você aumenta a quantidade de empregos, você aumenta o tempo disponível e a renda disponível para as pessoas, e isso vai reverter em mais consumo, em maior lucro, inclusive, pode até reverter em maior lucro para esses setores todos produtivos. O senhor acha que isso é real? É real e os números mostram, né? Os números mostram, por exemplo, algo entusiasmante. A cada 1 hora, Antônia, no Brasil está abrindo um salão de beleza. A cada hora, né? Aliás, a cada hora, 27 salões de beleza. São abertos. São abertos, né? O que significa um salão de beleza? Qualidade de vida. As pessoas conseguiram acessar a um serviço que traz mais qualidade de vida. A cada 7 minutos no Brasil está abrindo uma nova padaria. É consumo de pão. Então, aquela lógica que a gente traz dos recursos na mão do povo brasileiro, de incluir o povo brasileiro dentro do processo econômico de forma protetiva, é fazer a economia crescer. E os números mostram por que o Brasil saltou de 2022, que nós estávamos ali morro abaixo, digamos, no PIB, comparado ao PIB mundial, e já estamos alcançando a 8ª economia do planeta. Já saímos daquele momento que ranqueávamos entre a 12ª e 14ª economia do mundo, que estávamos em 22, e já obtivemos essa escala de crescimento econômico, porque nós passamos a ter pleno emprego e vieram as políticas de um Estado social que garantiu a inclusão e a economia girou. Que orientações o senhor, como presidente do SEBRAE, daria para os micros, pequenos e até médio empresários de adaptações que eles possam fazer na sua estrutura, se efetivamente essa redução da jornada for aprovada esse ano? Porque, inclusive, há o risco de não ser aprovada, porque tem projetos em votação na Câmara também, existem uma outra forma de tramitação na Câmara. Que sugestão o senhor dá para uma adaptação positiva do empresariado e também dos trabalhadores? Primeiro que essa questão não é uma pauta preocupante, né, para nós do SEBRAE, que temos a institucionalidade de proteger a pequena economia brasileira. Mas a orientação que eu poderia dar é imediatamente procurar o SEBRAE para modernizar a sua atividade econômica. Nós estamos abertos e, por isso, hoje somos a 4ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. No ano passado, Antônia, nós atendemos 65 milhões de brasileiros e brasileiras para poder orientar o empreendedorismo, que hoje 60% do povo brasileiro deseja ser empreendedor, e ele representa 95% das empresas brasileiras. Então, eu acredito que aqueles que eventualmente tiverem dificuldades, o SEBRAE vai contribuir para eles poderem se modernizar, para eles enfrentarem uma dificuldade momentânea, inclusive com crédito assistido, dos quais nós somos o avalista, para ele poder produzir um processo de transição tranquilo. Então, não vejo nenhum problema daqueles que acharem que vão ter impacto, eles resolverem rapidamente a sua orientação para que eles possam ter segurança no seu protagonismo econômico. O senhor acha que esse é um jogo de ganha e perde ou é um jogo de ganha-ganha? É um jogo de ganha-ganha, não tenho a menor dúvidas, né? Porque quem vai ganhar é o povo brasileiro, o que vai ganhar é uma modernização econômica, o que vai ganhar é um setor produtivo que vai ter o aumento
naquilo que é fundamental. Eu trago aqui para você, Antônia, Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel em Economia, que era um psicólogo, que ele disse que economia é comportamento. Você imagine ter uma economia com o entusiasmo das pessoas produzindo mais, entregando mais produção e não estarem submetidos a um modelo antigo, escravocrata, que não tem mais espaço, inclusive, na economia mundial. Trabalhando mais felizes, produzem melhor? Com certeza. Esse é um diagnóstico inquestionável dos processos produtivos. Quando a gente vê uma produção com entusiasmo, com respeito ao ser humano, com um ambiente humanizado, aquilo tem mais longevidade, faz escala, cresce mais e ganha sempre aquilo que é fundamental, que é o entusiasmo para poder crescer, desenvolver e compartilhar esse processo produtivo. O senhor acredita nessa aprovação ainda neste ano de 2026? Olha, eu torço que ela ocorra porque, vou reafirmar aqui, o Brasil está atrasado nesse contexto de ter um processo que estanque aquilo que não existe mais possibilidade de ter continuidade, como é o retrato hoje das grandes economias no mundo, né? Então, eu estou aqui muito entusiasmado para que a gente rapidamente possa viver um país que não tenha mais a escala 6x1. Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio. Prazer. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.